soltar. Ó, já soltou, já estamos ao vivo aqui agora, ó. Tá vendo? Tá ali, ó. Ao vivo, vai começar. Gente, boa noite, boa noite. Tô doido. Bom dia, não sei nem que de hoje. Bom dia, estamos ao vivo. O Enzo perguntou da pergunta dele. Enzo, se puder colocar de novo, a gente tem as perguntas que foram feitas, mas a gente tá aqui. Se você puder perguntar de novo, a gente já tem elas aqui. Obrigado a todo mundo que tá aí. Agora estamos ao vivo. Time da OLX ao vivo aqui. Bebendo água. A pessoa dá risada e cospe água na câmera. A gente tem perguntas. Eu vou pegar as perguntas que tinham na outra caixa primeiro e depois a gente pode colocar outras perguntas aqui. A pergunta mais votada que tinha lá, uma pergunta bacana. Qual que é o papel do UX Strategy no time de vocês? Quais são as atividades do dia a dia dessa pessoa que trabalha com UX Strategy? Chique. Muito bem, muito bem. Vamos lá, posso falar dessa daí. Bom, a pessoa de strategy, ela costuma trabalhar de uma forma mais global, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos algumas iniciativas que são iniciativas estruturantes, que precisam de um papel um pouco mais de liderança, um papel que costume fazer com que as pessoas conversem entre os times, e aí essa pessoa é responsável por isso. Então, por exemplo, está falando do projeto de redesign de arquitetura de navegação. Essa é a pessoa que vai fazer a liderança desse processo, essa pessoa que vai entender quais são as necessidades e vai trabalhar em cima disso, envolvendo os times, porque tem um montão de time para envolver, então vai trazer essa galera para essa conversa. Ou, por exemplo, alguma outra conversa que precise ser organizada do ponto de vista da própria estrutura de design. Né? Então, a gente vai conversar sobre itens que são importantes, como mudanças que podem ajudar o time como um todo. Então, essa pessoa está nesse dia a dia. Então, meio que ela fica trabalhando entre orquestrar algumas coisas e pôr um pouquinho a mão na massa para fazer com que essa visão consiga ser expandida. Eu queria só acrescentar aqui também que esse papel é responsável também por entender como que a gente se diferencia, né? Então, tem estudos de mercado, essa pessoa vai entender qual é a estratégia para a gente oferecer a melhor experiência para o usuário, mas também entendendo como que a OLX se coloca no mercado, né? Perante os outros players do mercado. Então, ele vai desenhar wireframes, ele vai ajudar isso que o Pipo falou, com arquitetura de navegação, são atividades nesse sentido, né? Não é só fazer PPT, né? Tem mais coisa dentro da história. Tem muita coisa. Mas faz PPT também, né? Muito também. Também faz PPT. Ninguém escapa. Ninguém escapa. Raíssa, você quer comentar alguma coisa disso? Acho que eles já falaram tudo, falaram super muito bem. Muito bom. Tem mais uma outra pergunta que estava lá na outra sala, vou trazer aqui também para cá. Se vocês podem falar um pouco sobre o papel do Design Manager e como que ele se integra nessa estrutura vertical e horizontal. Então, qual o papel da pessoa de Design Manager? Boa. Bom, o Manager, ele tem a responsabilidade de fazer as coisas acontecerem. E aí, quando eu falo que é fazer as coisas acontecerem, não significa só cuidar de prazos ali, ficar organizando a agenda da galera. Significa fazer com que as conversas entre os times e as conversas dentro das lideranças aconteçam de uma forma interessante. Então, ele é assim, facilitador de processo e suporte para o time de design. Né? Então, ele vai conversar com o gerente de engenharia, ele vai conversar com as pessoas de produto, né, os Group Product Managers, por exemplo, para pensar como é que vai ser essa estratégia, vai ajudar na construção dos roadmaps, ele vai dar coach, dar suporte para os designers durante todo o processo, fazer sim o acompanhamento, ver se as coisas estão fluindo bem. Vou dar um exemplo para vocês. A gente teve um projeto super estruturante aqui, não posso dar detalhes do projeto, mas o que aconteceu? Esse projeto envolveu duas ligas. Então, a gente teve dois gerentes trabalhando, mais nosso diretor de design, né, o Gustavo, trabalhando o tempo inteiro nesse projeto. Então a gente fazia checkpoint com o time, dizia o que era importante ser construído no projeto, trazia a nossa visão, falava com outras pessoas que precisavam trazer informações para esse projeto. Além, né, dentro da ideia do projeto, a gente também trabalha
com a parte de mentoria, pensando na carreira das pessoas, dando suporte. Então tem bastante one-on-one com o pessoal, para entender se está todo mundo bem, se as coisas estão fluindo bem, além do trabalho, para a gente conseguir fazer uma construção de carreira interessante. Então, tem bastante coisa aí no dia a dia, mas o básico é isso daí. O Pipo falou uma coisa sobre a facilitação, e aí é interessante também que o papel do manager, ele faz a facilitação com as outras áreas, né? A gente está estruturado em ligas, então com as outras ligas, mas também é responsável por trazer para nós designers que estamos dentro da liga, às vezes muito imersos em um assunto, algo que está acontecendo de fora e facilitando também o nosso alinhamento, né, com os outros designers. Então, esse papel da facilitação para fora, para as ligas, mas tem do que está sendo feito fora para nós designers que estamos ali dentro da liga e dentro do squad. É um apoio muito forte que o manager dá para a gente nesse sentido, além do apoio na carreira também. Muito legal. É chique, né? Que responsa. Tem uma pergunta que ficou legal ali do outro. Talvez, eu vou até contextualizar rapidinho. Vocês comentaram que em alguns momentos vocês chegaram no final ali de uma trilha e falaram, opa, vamos ter que frear, voltar algum passo, isso daí acontece. E perguntaram como que ficou a questão de prazo quando vocês colocaram o pé no freio, o que aconteceu com o prazo do projeto quando vocês precisaram colocar o freio. Depois, gente, eu vou puxar as perguntas que estão no daqui, tá? Boa, a gente mudou os prazos. Simples assim. Não, mentira, não é simples assim. Mas quando a gente identificou onde estava o problema, a gente tinha um embasamento muito bom para justificar essa mudança, né? A mudança da rota que a gente estava seguindo. Então, foi muito importante a gente ter esse embasamento para a gente conseguir ajustar os prazos e ajustar também o que a gente já tinha planejado para ser feito. E a liderança da liga, ela estava muito próxima da gente. Então, também, essa relação boa que existia entre o que o time responsável pelo projeto estava fazendo e a liderança ajudou muito a gente a conseguir negociar essa mudança da rota, né? Mudança do direcionamento que a gente tinha. Então, acho que para isso, sim, os dois principais pontos é ter um bom embasamento do porquê que a gente precisa negociar o prazo, e uma boa comunicação com a liderança para que ela também apoie essa mudança, né? É tudo baseado na relação que a gente tem. Não é fácil, mas com um bom embasamento a gente consegue justificar essa mudança. E assim, não foi uma mudança também de uma hora para outra. A equipe de engenharia ainda tinha alguns débitos técnicos para resolver, então a gente aproveitou também que eles estavam resolvendo esses débitos técnicos e eles ainda tinham demanda sobre o MVP que a gente estava fazendo para estruturar essa mudança. Mas aqui na OLX a gente tem um cenário interessante que a gente colocou o prazo, a gente falou que tinha que fazer isso e está escrito em pedra e não pode, não existe. A gente consegue negociar, né? A partir do momento que a gente tem uma justificativa plausível, negociar não é um grande problema. Então, o ambiente da OLX também facilita muito isso para a gente. Alguém? Não? Muito bom. Pipo, fala, Pipo. Não, eu só comecei a falar porque você falou. Mas acho que tem um ponto legal para complementar o que a Rai falou, que assim, a gente tem uma cultura de produto muito forte mesmo, assim. E quando a gente fala de cultura de produto, a gente entende que a gente precisa aprender, que a gente precisa priorizar as coisas, a gente entende que nem tudo vai dar certo, né, do jeito que a gente imagina, a gente tem todas essas coisas. Então, por causa disso, dá para fazer essas mudanças de rota no meio do processo, né? A gente por exemplo, estava no outro projeto que a gente fez uma super investigação, estava tudo certo, estava tudo bonito, o cliente vai gostar, fizemos o teste, blá, 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 vamos lançar uma primeira POC. Lançou a POC, ninguém usou o produto. Aí tivemos que pivotar, fazer um novo, achar um parceiro, começar o processo de novo, e agora está fluindo melhor. Mas se tivesse um prazo, assim, tal dia tem que estar no ar, a gente ia colocar no ar um produto ruim. Né? Então a gente fez uma POCzinha ali, tudo tapume, para ver se funcionava, e não funcionou. Então, assim, se tiver que quebrar prazo,
vai ter que quebrar fase. Precisa ter uma visão, né, de roadmap, trabalhar em cima dela, mas como a Rai falou, dá para dar uma quebrada ali. Contanto que tenha motivo, né? Como a Rai falou, se você conseguir justificar por que está acontecendo, não é só porque assim, que a gente dormiu ali e tem que... Né, tem motivo, você consegue justificar. Agora as perguntas que estão aqui, tem algumas perguntas, elas são bem técnicas, então é muito legal porque a gente estava perguntando de parte estratégica, agora a gente está indo para uma parte também de operação, então isso é muito bacana. Tem uma pergunta assim, como que vocês fazem o processo de handoff, de entrega do Design System para os desenvolvedores? Como que isso acontece? Tem uma outra pergunta logo embaixo, falando de alguma coisa a respeito do processo de revisão desse Design System. Então, o handoff e revisão do Design System, acho que a gente consegue, de repente, amarrar as duas juntas. Tá certo. Assim, gente, não existe também um modelo super estruturado de handoff. A ideia é que você converse, tanto que a gente sempre fala para se aproximar, né? Design e engenharia. Então, normalmente, a gente vai perguntar o que você precisa de informação. Hoje, no OLX, a gente utiliza o Figma. Ele já traz certas informações, o designer também está utilizando e consumindo da biblioteca, que já está com a nomenclatura certinha, tudo igual, espelhado, né, ao que engenharia tem do lado deles. Então, geralmente, a gente vai perguntar para eles o que eles precisam de informação, além do que já está disponível, e aí a gente literalmente vai descrever o que falta. Então, se hoje o Figma ele não atende algum token que a gente quer utilizar, a gente poderia usar um plugin que existe hoje, Figma Tokens, mas a gente estava tentando e estava um pouquinho bugadinho. Então, a gente chegou e começou a fazer um modelo mesmo, e a gente especifica. Isso aqui você vai utilizar determinado token. Isso aqui é determinado espaçamento. E a gente vai descrevendo quais são os estados desse componente, quais são as suas variantes, mas é muito na base da conversa, porque a ideia também é que o designer não tenha um extra trabalho, né? Que isso não seja algo super complexo. Então, a gente conversando e alinhando com os desenvolvedores, a gente consegue entregar o que falta para eles que a ferramenta não entrega. E aí flui super bem, porque normalmente quanto melhor documentado a gente tem e essa aproximação que a gente tem com um engenheiro, facilita para a gente não ter débitos depois, ajustes no QA. Então, a gente vai tentar suprir todas as dúvidas que existem desde esse momento de passagem de bastão. E a ideia é essa do handoff, né? E aí, a gente também falou da revisão, né? Posso dar continuidade? Normalmente, quando a gente vai algum time, principalmente algum outro time, o time que o Pipo citou, da Home de Out, eles estão incluindo algum novo componente que vai ser inserido na nossa... A gente tem a biblioteca de times e a gente tem a biblioteca Core do Design System, que é o que tem a aplicação global em toda a plataforma, né? Os componentes que são mais utilizados. Então, quando ele vai subir, vai ser promovido esse componente para a biblioteca Core, a gente costuma avaliar certos critérios de qualidade, a gente leva em consideração as boas práticas, os critérios de acessibilidade, a gente costuma exigir um pouco mais daquele componente, né? Então, a gente vai passar por um checklist que a gente tem, a gente vai revisar, ver se naquilo ali a gente já está levando em consideração todos os critérios de qualidade que a gente entende, e da mesma forma existe esse mesmo checklist para a engenharia. Tudo isso mora na documentação do Design System. Então, qualquer pessoa colaboradora que for fazer essa revisão, ou então um time focado, vai seguir ali os critérios que a gente já tem pré-estabelecidos para essa revisão. E é isso, assim. Muito legal, muito legal. Eu vou fazer até uma pergunta curtinha que tem aqui, que quantos designers estão responsáveis por essa parte de Design System? Então, hoje nós temos 2 designers que estão no time focado, mas temos 5 colaboradores, né? Então, esses 5 colaboradores, eles atuam dentro dos times também, como a Rai citou do time dela, por exemplo, mas eles participam das principais cerimônias do Design System. Então, toda planning, toda semana eles estão lá, eles também puxam tarefas, eles também trazem dores dentro do time para colaborar e a gente também trabalhar em cima de alguma necessidade específica do time. Então, temos 2 focados, mais 5 colaboradores que participam das cerimônias da gente.
e atuam também fortemente para a gente. Muito legal, muito legal. Porque é complicado, né? Produto gigantesco, assim, essas coisas tem que ter uma responsabilidade enorme. Agora tem uma pergunta aqui que o Leonardo fez que é bacana também, que é: que métricas vocês têm para medir o resultado do processo de design? Então, quando o processo, né, eu entendo que o processo vai ficando mais complicado, começa a ter uma jogada ali de justificar para que lado vai o recurso. Vocês têm um sistema de métrica? O que vocês conseguem falar a respeito disso? Métricas. Gente, tem milhares de métricas. Vamos lá. Depende muito do time, tá? Depende muito da iniciativa como um todo. Por quê? A gente tem as métricas gerais da OLX. Então, por exemplo, pessoas que acessam o site, pessoas que olham a listagem, pessoas que clicam nos anúncios, pessoas que entram em contato. São essas métricas gerais da OLX. Junto com isso, a gente traz métricas de interação, métricas de design. Então, análise de mapa de calor, a gente coloca survey no meio do processo às vezes, né? Usa Hotjar, ou Hotjar, quem preferir, para fazer pequenas pesquisas, ver se as pessoas estão conseguindo acessar. E a gente tem um painel não, na verdade a gente tem um sistema de métricas nossos que é parecido com aquele CSAT, coisas, né, dessa forma que a gente usa para medir a satisfação da experiência também. Então depende muito do processo, do projeto como um todo, né, da iniciativa. Tem iniciativa que nem faz tanto sentido, a gente vai olhar a métrica só lá no final, funil de conversão, por exemplo, ou a gente utiliza teste AB como padrão de informação que já serve também como uma visão de métricas. Então a gente vai fazendo essa variação de acordo com a necessidade. Até porque tem métricas que não servem para alguns projetos, né? Tem métricas que você vai olhar lá, ela não é relevante. Inclusive, a gente tem discussões sobre essas métricas gerais que nós temos e que a gente faz mudanças estruturais que melhoram uma série de processos, que melhoram algumas métricas, mas que outras vão cair. E a nossa discussão essa métrica vai cair, essa métrica daqui a um tempo ela não vai ser mais relevante. E a discussão é em cima disso, porque quando a gente olha uma métrica caindo, fica o desespero. Isso aqui vai cair, isso aqui em algum momento não vai ser relevante. Então, bola para frente. A gente acaba fazendo essa variação. Eu vi alguém escrevendo aqui, métricas de vaidade. Não temos métricas de vaidade. Mas para medir design também, a gente tem as Smile Metrics, que a gente chama lá no OLX, né? Que foi um modelo que a gente leva em consideração o tempo, dia do que o usuário fez aquela tarefa, também leva em consideração estética, também leva em consideração usabilidade. Então, tem alguns critérios que a gente estabelece para essas métricas. A gente desenvolveu de acordo com o que a gente achava que a gente precisava testar daquela experiência. E é isso que a gente leva em consideração também quando a gente precisa testar algo exclusivamente, assim, além das métricas de produto, né? Quando a gente quer testar alguma coisa mais focada no cenário, se o que a gente está propondo quanto designers está atendendo a uma melhor experiência para o usuário, né? E a gente leva em consideração critérios de usabilidade, daquele visual, se atendeu à expectativa do usuário, passou para ele a mensagem que precisava ser passada. Bem isso. Só para complementar rapidinho o que a Cami falou, a gente fez um grande estudo interno para chegar nessa métrica. Então, foi algum tempo estudando e testando essa métrica da Smile até que a gente chegou no modelo que atende a gente. Então, talvez a mensagem aqui seja: entenda qual a sua necessidade, do que você precisa medir e talvez não seja uma receita de bolo. Talvez você tenha que criar... É muito importante mesmo, porque é muito fácil alguém se confundir e falar assim: se eu tivesse que disputar quem tem mais patinha, com certeza a Centopeia ganhava, mas quem será que consegue programar melhor em PHP? Talvez não seja a Centopeia. Mas, gente, não vai dar tempo de fazer mais perguntas, porque a gente já tem que ir para a parte final, assim. Na verdade, dá tempo se conseguir responder rápido uma pergunta aqui do Enzo, assim, 1 minuto e 30, eu vou ter para falar... O ex-researchers do time, qual o papel? Eles têm contato com os usuários, os PMs e os dois designers? E 1 minuto que a gente vai embora. Tchau. Até a gente se vê depois.
Sim, tem contato, a gente tem um time central, mas todos os designers das ligas fazem pesquisa também. Quando são pesquisas mais aprofundadas, o time de research central entra no processo, mas eles fazem acompanhamento no dia a dia. Fala com o usuário, tem teste de tudo quanto é tipo, desde usabilidade, entrevista de profundidade, benchmark, tudo que é necessário, esse time está presente e ajudando no processo. Em menos de um minuto. Tá vendo? Em menos de um minuto, gente. Adorei, ó. A gente vai ser todo mundo abduzido. Queria agradecer ao time de vocês, pedir de novo mais um monte de coraçãozinho. Apareceram os coraçõezinhos com a tendência roxa, que eu achei muito bonito isso. A gente vai para a próxima palestra, Ambev Tech, a gente vai ser abduzido em um minuto, menos de um minuto, e vai todo mundo para lá. Obrigado. Gente, brigadíssimo, adorei. Depois quero bater papo com vocês sobre isso. Ó, coraçãozinhos roxos. Coraçãozinho, gente, obrigada. Coraçãozinho LX. E aí, o último recado aqui, nós temos vagas. Se quiserem, boa. procure a gente. Vai, Pipo, dá esse recado final aí. Aê! É isso. Temos vagas, achem-nos nos LinkedIns da vida. Eu vou colocar no LinkedIn aqui, vocês podem mandar mensagem. E aí a gente vai se conversando, tá bom? Sensacional. Brigadíssimo. Obrigada, gente, pela pergunta. Valeu. Até mais, gente.